É A ótimo. arqueologia bíblica, eu preciso muito, né, me utilizar dos instrumentos científicos da arqueologia bíblica, porque senão eu não consigo trabalhar os aspectos das religiões comparadas. Então eu preciso muito de arqueologia bíblica, e é por isso que eu tenho muitos livros e uso muito, né? O pessoal gosta, porque eu sempre trago a referência bibliográfica, a data do achado, a informação, às vezes dá até briga. Às vezes eu sou tão específico, eu vou tão lá na fonte primária, que o pessoal, poxa, mas fulano disse isso. Eu falei, mas eu estou na fonte primária. Tivemos isso recentemente até com a questão da Estela de Merneptah, né? Então eu falei, gente, eu estou indo na tradução do primeiro, do cara que falou que era. Então aqui, ó, Exatamente. e todo mundo seguiu o baile dele, a culpa não é minha. Mas eu gosto. Eu gosto Eu até acho porque, perfeito. sim, até porque quando a gente faz assim, além do estudo, está, o artigo escrito, a dissertação, o mestrado, a gente demonstrar que está muito bem embasado, também tem o lance da honestidade intelectual, né, que para mim é algo que é muito importante. A gente ter honestidade intelectual naquilo que nós estamos transmitindo. Então, às vezes eu estou trazendo uma informação que não é para causar polêmica, é para dizer, olha, temos uma questão a pensar. Se 30 autores não falaram sobre essa questão, a culpa não é minha nem do autor que até então estou citando que trouxe o problema. Só que as pessoas, como têm às vezes um apego muito afetivo, que vai além da questão do conhecimento científico, mas tem o afeto religioso, o afeto ao autor, ao determinado autor, o afeto a determinado, aí acaba excluindo dessa equação justamente que, na minha visão, é o mais necessário, que é o pensamento crítico. Por mais que nós Exatamente. tenhamos aquela informação propagada, mas se eu tenho ali um ponto de divergência no sentido de uma evidência, vamos ao pensamento crítico, vamos criticar a fonte, vamos ver o que aconteceu, vamos ver por que dizem isso. Tantas coisas já foram mudadas ao longo da história por causa da aplicação do método científico, que foi demonstrado, olha, não traduziram errado, olha, não é bem assim, olha, agora tem novos achados arqueológicos, olha, agora nós temos outras questões que nos conduzem a uma evidência, uma hipótese diferente. Então, é isso que às vezes falta em muitas pessoas que acompanham o tipo de conteúdo que a gente faz no YouTube. Né? Não vem muito com sentimento, vem para compartilhar informação. Porque até eu já me deparei com informações que eu pensava que era uma coisa e após uma verificação exegética, científica, arqueológica, histórica, eu falei, é diferente do que eu pensava. Eu não vou ficar preso a pensamento A, B, C ou D, porque há 30 anos ou há 20 anos eu sei que é assim. Não, vamos à mudança, vamos lá. Vamos aprender Sim. novamente, vamos ler novamente, tudo isso. As coisas mudam, as opiniões mudam. Às vezes o que a gente achava, pensava ontem, hoje já mudou, principalmente através das evidências que a gente vai Sim. encontrando e vendo que não era bem daquela forma. No caso da Estela de Merneptah, ou Merneptah, alguns chamam Merneptah também. Então, Alguns aquilo falam ali foi Merempta também. Meremptah, pois é. Então, ali é interessante porque você vê que o Flinders Petrie, né, o arqueólogo que descobriu na época ali, ele realmente, ali foi um jogo, sei lá, ele quis resolver logo a questão, eles quiseram resolver, acharam parecido com Israel, e sabiam que algumas pessoas iriam ficar felizes, e aí colocaram ali o termo Israel, como se referindo a um povo, né, o povo de Israel, enfim, toda essa manipulação e que a gente sabe que não é bem a verdade, né, que a gente hoje vê pela transliteração, pela tradução, que não tem nenhuma referência a um povo, ao povo de Israel. Então, assim, vai mudando, né? E aí muita gente, mas o Israel Finkelstein, ele afirma realmente isso, acho que em 2 livros dele ele fala e tal, dessa Estela, e ele afirma que realmente seria o povo de Israel e tal. Só que as coisas vão mudando, né? Não, e o E mais aí, interessante é que a Bíblia Desenterrada, por exemplo, né,
que é um livro muito bom, né? Um livro muito bem escrito pelo Israel Finkelstein e o Neil, que ele só está dizendo, de fato, da menção, não tem nada a ver com o Israel bíblico. Ele aceita que é uma menção ao povo de Israel, mas há uma construção social, cultural e religiosa que é diametralmente oposta à construção da narrativa bíblica. Então, às vezes ali, o cara, não, porque até Israel Finkelstein reconheceu. Não, ele reconheceu a menção do nome, mas não a ligação àquele Israel bíblico, até porque a Bíblia desenterrada é uma destruição, literalmente, da narrativa bíblica acerca da historiografia de Israel, olhando só o que a Bíblia diz. A Bíblia desenterrada é uma destruição completa, total, de tudo aquilo que um cristão acredita do que a Bíblia diz em relação ao Antigo Testamento. É um fato. Né? Então, às vezes, as pessoas citam e nunca leram o livro. Elas estão repetindo porque alguém disse, mas se ela for lá e ler, ela vai querer queimar o Israel Finkelstein na fogueira. Porque ele simplesmente desmantela toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica. Não sobra nada. Para Israel Finkelstein não sobra absolutamente nada. Tudo que você lê, ele mostra arqueologicamente dados que é o contrário. Então ainda tem isso também. Não houve êxodo, não houve destruição de Canaã daquela forma, um grande exército de Israel, que rapidamente ele destruiu Canaã e tal. Não houve aquela questão de reinos unificados ali nas terras altas, né? Sim, o reino de Judá e Israel. Aquela idade de ouro que ele fala, que é a narrativa do Antigo Testamento, do Pentateuco, né? Fala ali da questão de Davi, a idade de ouro ali com Davi e Salomão. Então, nada daquilo, ele desconstrói tudo. É impressionante, porque eu comecei a me debruçar muito sobre esses estudos e ver que a própria história de Israel está toda, assim, toda errada. A Israel antiga, né? Uma história, é narrativa simbólica, né? Ela é estritamente simbólica, só que a religião transformou aquilo em literal. Se nós nos debruçarmos, de fato, até sobre a literatura judaica, né? Talmud, os Midrash, a Kabbalah, você vê que é simbólico. Nenhum rabino tentou esconder algumas coisas. Literalmente. Se você pegar lá o significado de Davi, é Malhut, vai embora, é Sefirot de baixo, é uma viagem psicodélica quase gigantesca. Entendeu? Então, eles sabiam do que eles têm na mão. Quem não sabe é o povo ocidental que ficou na mão da igreja. É um fato. Agora, dentro da própria tradição judaica, eu tenho um amigo de anos que é rabino. De anos. Ele agora até tem um canal no YouTube também, respeito à religião dele, mas ele sabe um caminhão de coisas. Entendeu? Que ele sabe que aquilo ali é um instrumento narrativo ou simbólico. Não é para encarar de maneira literal, literalista. Só que por causa da religião popular, né, por causa da má formação, né, religiosa, né, dos líderes, clérigos, seja o que for, acaba se tomando por literal. Por exemplo, hoje teve 2 comentários no meu canal de um padre, e ele falando claramente, mas isso aí sabe que é simbólico. O padre lá colocando lá, eu falei, poxa, muita gente sabe que aquilo ali é simbólico, mas o símbolo, ele tem uma força, né, na nossa psique, né, quando a gente começa a se debruçar sobre a psicologia, né, a gente sabe que o símbolo exerce um poder gigantesco sobre nós, no nosso subconsciente. E saber manipular os símbolos, os arquétipos, né, saber aplicar isso socialmente, comportamentalmente, então isso faz toda a diferença. Essas questões é que fogem do público comum, né, acabam tomando coisas que são literais e não são. Acabam distorcendo, né? Você vê a questão geopolítica daquela região hoje, ali a questão da Palestina, do Estado de Israel, então, e tudo isso veio lá de trás.
a questão da terra prometida, tá? Aí a gente vê o resultado hoje, né? Sim. Toda uma questão geopolítica ali envolvida. Então, isso que eu fico pensando, né? Como o poder dessas narrativas que foram criadas, de todo esse simbolismo, isso que me impressiona. Sim, e a gente veio trazendo para os dias atuais. Sim. O símbolo ele tem o bom uso e o mau uso, né? A natureza humana, infelizmente, aqui eu não estou falando de teologia, estou falando de antropologia mesmo. A nossa natureza é belicosa, né? A nossa natureza é de atrito, é do ego, é do. O importante é a minha tribo, é a minha casa, sou eu, que você que vá para lá. A gente está nessa, né? Desde a pré-história, desde quando os nômades e os sedentários já tinham seus atritos ali, né? Por terras, por regiões. Então, também acaba sendo um mecanismo da nossa evolução, né? A natureza é predatória e predadora. Então, acaba que a gente ainda tem isso, o nosso cérebro ainda reage dessa maneira, né, instintiva, né, de sempre ter um alvo, alguma direção a apontar como meu inimigo. Não, a terra é minha, o povo é meu, o Deus é meu. Isso começou lá atrás já, entendeu? Então é algo que é difícil da gente conseguir dissociar.